Assista agora o filme completo de Sodoma e Gomorra. Você já se perguntou o que realmente aconteceu naquela cidade condenada por Deus? E se os acontecimentos de Sodoma e Gomorra revelassem algo muito maior do que apenas destruição? Algo que ainda ecoa nos dias de hoje? Prepare-se para ver essa história como você nunca viu antes. Uma jornada intensa, cheia de tensão, escolhas perigosas e um final surpreendente. Fique até o fim, porque essa história vai muito além do que está escrito. Ela pode transformar a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Sodoma e Gomorra. Dois nomes que por milhares de anos ecoaram como símbolos do juízo divino, da decadência humana e de uma destruição repentina e absoluta. A Bíblia descreve essas cidades como lugares de grande maldade. O clamor por justiça havia subido até os céus. Segundo o relato em Gênesis, Deus enviou anjos à cidade para investigar o que acontecia por lá. Ló, sobrinho de Abraão, os recebeu em sua casa. Mas logo, homens da cidade cercaram a casa de Ló, exigindo que ele entregasse os visitantes para que pudessem abusar deles. O clima era de tensão, escuridão moral e uma sociedade à beira do colapso. A resposta divina foi imediata e implacável. Ao amanhecer, fogo e enxofre choveram dos céus. Tudo foi destruído. Homens, mulheres, crianças, casas, animais, plantações. As cidades, antes cheias de vida, viraram um deserto de cinzas. A esposa de Ló, ao olhar para trás, contrariando a ordem dos anjos, transformou-se em uma estátua de sal. O silêncio sepulcral daquele vale se tornou um aviso eterno. Mas teria isso realmente acontecido? Por séculos, teólogos, arqueólogos, céticos e crentes debateram a mesma pergunta. Sodoma e Gomorra foram reais ou apenas um aviso moral? Uma parábola para assustar os desobedientes ou um registro fiel de um evento cataclísmico? A Bíblia não localiza as cidades com exatidão, mas há pistas. Diz que ficavam próximas ao Mar Salgado, o atual Mar Morto, que estavam num vale fértil e que eram parte de uma rota de comércio importante. Isso fez com que muitos arqueólogos procurassem vestígios ao sul do Mar Morto, onde hoje há apenas salinas e formações rochosas desérticas. Ao longo dos anos, inúmeras expedições foram lançadas na esperança de encontrar alguma prova. Alguns pesquisadores afirmaram ter localizado estruturas antigas destruídas por fogo. Outros encontraram ruínas cobertas por enxofre. Mas nada foi conclusivo. As opiniões divergiam, os dados se contradiziam e o mistério parecia destinado a permanecer enterrado sob séculos de areia. Ainda assim, a fascinação por Sodoma e Gomorra nunca diminuiu. Hollywood transformou a história em filmes épicos. Livros, documentários e teorias se multiplicaram. A ideia de que cidades inteiras pudessem ser destruídas por uma força vinda do céu, talvez um cometa, uma explosão vulcânica ou até algo inexplicável, continuou a capturar a imaginação humana. Porque, no fundo, existe uma inquietação. E se for verdade? Em um mundo cada vez mais dividido entre fé e ciência, Sodoma e Gomorra se tornaram um campo de batalha simbólico. Para uns, são uma prova do juízo de Deus contra o pecado. Para outros, são lendas antigas distorcidas por gerações de tradição oral. Mas, para um grupo determinado de arqueólogos e cientistas, a questão não era apenas teológica, era empírica. Se Sodoma realmente existiu, então suas ruínas deveriam estar em algum lugar. Foi com esse espírito que, há pouco mais de uma década, uma nova busca começou em uma região não muito explorada do Vale do Jordão, um local conhecido como Tal el-Hammam. À primeira vista, parecia apenas mais um monte de ruínas empoeiradas. Mas, sob a superfície, havia segredos esperando para ser revelados. O arqueólogo Stephen Collins, após anos de estudo bíblico e análise,
geográfica, acreditava que estavam todos procurando no lugar errado e que o verdadeiro local de Sodoma estava mais ao norte do que se pensava, no coração do Vale do Jordão. Sua hipótese era ousada, arriscada e motivo de escárnio para alguns colegas. Mas ele estava convencido de que algo importante havia sido ignorado. Assim começou uma das mais fascinantes investigações arqueológicas da era moderna. Durante anos, Collins e sua equipe escavaram, mediram, catalogaram, enfrentaram tempestades, calor extremo e escassez de recursos. E então, começaram a surgir evidências que ninguém podia ignorar, estruturas imensas destruídas de forma abrupta, camadas de cinzas, objetos derretidos por calor extremo, cerâmica vitrificada como se tivesse sido atingida por uma temperatura insuportável para qualquer civilização da época. O que eles estavam descobrindo parecia coincidir com a descrição bíblica da destruição de Sodoma. Mas será que bastava? Poderia mesmo aquele local ser o berço de uma das histórias mais dramáticas da Bíblia? Enquanto isso, a comunidade científica começava a prestar atenção. E então, algo ainda mais impressionante foi detectado. Traços de uma explosão aérea devastadora, semelhante à que ocorreu em 1908, na Sibéria, conhecida como o Evento de Tunguska. O que poderia causar tamanha destruição em uma cidade da Idade do Bronze? Uma colisão cósmica? Um impacto de asteroide? Um julgamento divino? A descoberta em Tal el-Hammam começou a ganhar força. Cientistas, geólogos, físicos e arqueólogos multidisciplinares se uniram para estudar o fenômeno. E os resultados começaram a chamar a atenção do mundo todo. Agora, depois de milhares de anos de silêncio, parece que Sodoma está falando novamente. Mas desta vez, com camadas de solo, fragmentos de destruição e dados científicos que podem reescrever não apenas a arqueologia bíblica, mas também a forma como vemos a relação entre fé, história e evidência. No próximo capítulo, vamos seguir os passos dessa investigação, da teoria ousada à escavação meticulosa, das dúvidas à descoberta. A caçada arqueológica no Vale do Jordão nos revela muito mais do que ruínas. Ela nos coloca frente a frente com a possibilidade de que um dos eventos mais dramáticos das Escrituras realmente aconteceu e deixou marcas visíveis na terra. A caçada arqueológica no Vale do Jordão. Silêncio do deserto guarda segredos que desafiam o tempo. E foi nesse silêncio, sob o calor escaldante do sol do Oriente Médio, que um grupo de arqueólogos decidiu cavar não apenas o solo, mas o passado. Tal el-Hammam, um monte aparentemente sem importância, tornou-se o epicentro de uma caçada que misturava ciência, fé e mistério. A busca por Sodoma e Gomorra sempre esteve envolta em controvérsias. Por séculos, estudiosos apontaram para a região sul do Mar Morto como a provável localização dessas cidades bíblicas. Uma área inóspita, marcada por salinas e formações geológicas que lembram paisagens lunares. Lá surgiram teorias de que as cidades teriam sido engolidas por terremotos, vapores tóxicos ou até soterradas sob o mar salgado. E, de fato, algumas ruínas foram encontradas ali, mas nenhuma com evidências fortes o bastante para convencer a comunidade científica. Foi então que surgiu uma teoria ousada, e ela vinha de um homem que ousava questionar séculos de consenso. O arqueólogo Stephen Collins, estudioso das escrituras e da arqueologia do Oriente Médio, começou a mapear com atenção os relatos bíblicos. Ele acreditava que a chave para encontrar Sodoma não estava onde todos procuravam. Segundo sua interpretação dos textos, as cidades não estavam ao sul, mas sim ao norte do Mar Morto, em uma região estratégica, o Vale do Jordão, o Vale do
Jordão é uma das regiões mais antigas continuamente habitadas do planeta. Rico em história, comércio e conflitos, é também uma das zonas mais férteis da região. Um contraste chocante com a desolação que hoje envolve a imagem de Sodoma. Collins acreditava que, se Sodoma foi descrita como uma cidade rica e verdejante, ela não poderia estar no extremo sul, mas em um local como aquele. A teoria, à primeira vista, parecia ir contra a corrente. Muitos colegas o criticaram, duvidaram, ironizaram, mas Collins não estava sozinho. Com o apoio da Trinity Southwest University e uma equipe internacional de arqueólogos, geólogos, topógrafos e voluntários, ele decidiu colocar sua teoria à prova. E foi assim que, no início dos anos 2000, começaram as escavações em Tal el-Hammam, um sítio arqueológico quase ignorado pela comunidade internacional. O que eles encontraram ali superou todas as expectativas. Logo nos primeiros anos de escavação, surgiram os primeiros indícios de que aquela área havia sido uma metrópole da Idade do Bronze. Uma cidade fortificada, com muralhas imponentes, torres de vigia, residências e armazéns. Não era uma simples vila, era um centro urbano poderoso, bem posicionado ao longo de rotas comerciais vitais. Tudo isso coincidia com a descrição de Sodoma como uma cidade rica e influente, mas o que mais chamou a atenção foi a forma abrupta como aquela cidade deixou de existir. Estruturas colapsadas, paredes queimadas até a fundação, tijolos derretidos, cerâmicas vitrificadas, como se uma explosão tivesse gerado calor acima de 2000 graus Celsius. Camadas espessas de cinzas e detritos espalhadas por toda a extensão escavada. Era como se, de repente, uma força colossal tivesse se abatido sobre a cidade, destruindo tudo e todos em questão de segundos. Collins e sua equipe começaram a formular hipóteses. Seria um terremoto? Um incêndio massivo? Uma erupção vulcânica? Nenhuma dessas explicações parecia satisfatória. Os sinais indicavam algo mais devastador, algo vindo do céu. A escavação se tornou um verdadeiro quebra-cabeça arqueológico. A cada nova camada escavada, a tensão aumentava. E a equipe começou a perceber que estavam diante de algo extraordinário. Não apenas uma cidade destruída, mas uma cidade que parecia ter sido vaporizada, e com um detalhe ainda mais intrigante. Após o evento que causou a destruição, o local permaneceu abandonado por cerca de 700 anos. Um detalhe significativo que sugeria que algo tão traumático havia acontecido ali que ninguém mais ousou reconstruir sobre aquelas ruínas. Ao redor, a paisagem parecia guardar o mesmo silêncio das páginas antigas. Nenhum sinal de vida moderna interrompia aquele cenário. Apenas o som dos ventos cortando as pedras, o eco das pás e pincéis sobre os escombros e a respiração ofegante dos pesquisadores que, mesmo sob temperaturas sufocantes, continuavam dia após dia buscando algo que confirmasse suas suspeitas. O trabalho exigia precisão, paciência e coragem. Cada fragmento de cerâmica, cada amostra de solo, cada pedaço de osso era cuidadosamente catalogado e analisado. E ao longo dos anos, a equipe foi reunindo uma quantidade impressionante de dados que apontavam para uma conclusão perturbadora. Algo, de proporções cataclísmicas, destruiu Tal el-Hammam. A caçada arqueológica começou a chamar a atenção da mídia e da comunidade científica internacional. Reportagens começaram a surgir, documentários foram propostos e novas equipes de especialistas foram chamadas para avaliar os dados. Collins, que no início havia sido visto como um sonhador, agora era ouvido com respeito. Seu projeto, antes desacreditado, tornou-se uma das descobertas arqueológicas mais debatidas dos últimos tempos. E ainda havia um detalhe que empolgava os pesquisadores: a cronologia, radiocarbono,
datação estratigráfica e análise de camadas de destruição indicavam que o evento catastrófico ocorrera por volta de 1650 a.C., uma data que se encaixa de forma impressionante com o período atribuído à destruição de Sodoma, segundo muitos estudiosos bíblicos. A coincidência era desconcertante demais para ser ignorada. Mas o que exatamente causou essa destruição? A equipe sabia que precisava de ajuda. E é aqui que a ciência entra em cena com ainda mais força. Físicos e geólogos foram convocados para investigar os indícios de calor extremo e a dinâmica da destruição. E o que eles sugeriram foi surpreendente. A cidade havia sido destruída por uma explosão aérea, semelhante ao evento de Tunguska, na Sibéria, onde uma bola de fogo vinda do espaço explodiu antes de atingir o solo, devastando tudo ao redor. A partir daí, a narrativa tomou um novo rumo. Não era apenas arqueologia, era astronomia, geologia, física e fé. Em Tal el-Hammam, cada pedra parecia contar uma parte de uma história esquecida. E quanto mais os cientistas escavavam, mais a realidade parecia se alinhar com os relatos antigos. A tensão da busca se transformava em excitação. Algo grande estava sendo revelado. Mas será que tudo isso era o suficiente para afirmar com certeza que ali era Sodoma? A resposta, como sempre, não viria fácil. A ciência exige provas. Mas as provas agora estavam começando a se acumular em uma direção só. No próximo capítulo, vamos mergulhar nos sinais da destruição deixados pelo possível impacto. Evidências químicas, geológicas e arqueológicas que parecem ecoar o que foi dito há milênios. Fogo caiu do céu e Sodoma deixou de existir. A descoberta de Tal el-Hammam era como se o solo tivesse parado no tempo. Cada grão de areia, cada fragmento de parede, parecia congelado no instante da catástrofe. O que antes era apenas um monte anônimo, agora revelava uma cidade colossal e sua ruína abrupta. A escavação em Tal el-Hammam deixava claro, algo colossal havia acontecido ali. E não foi apenas destruição, foi aniquilação. Os arqueólogos começaram a identificar estruturas que, em tempos antigos, serviram como muros de defesa. Mas esses muros não eram comuns. Com espessura de até 5 metros, feitos de tijolos de barro compactado e reforçados, por fundações de pedra, eles foram projetados para resistir a ataques humanos e aos desafios do tempo. No entanto, o que se via agora eram blocos deslocados, fragmentados e, em muitos pontos, simplesmente pulverizados. Como se uma força invisível tivesse atravessado os muros como papel. Ainda mais inquietante era o que havia sido deixado sobre a superfície: cerâmica vitrificada. As peças, originalmente moldadas à mão e cozidas a temperaturas em torno de 800 a 900 graus Celsius, estavam agora fundidas, transformadas em vidro. Em laboratório, os cientistas constataram que o processo exigiria uma temperatura de pelo menos 2000 graus Celsius, algo que nenhuma tecnologia daquela época poderia alcançar. Stephen Collins e sua equipe perceberam que não estavam diante de uma destruição comum. As camadas escavadas revelavam uma sequência impressionante. Abaixo, níveis de ocupação bem definidos, com sinais de uma cidade próspera. Acima, uma espessa camada escura, composta por cinzas, carvão, fragmentos de cerâmica fundida e os restos carbonizados de seres humanos e animais. A devastação não foi progressiva, como em um incêndio urbano. Foi instantânea. Havia um padrão de destruição que lembrava outro evento histórico, mas ocorrido a milhares de quilômetros dali e em tempos modernos. Em 1908, na Sibéria, uma explosão sacudiu a região de Tunguska, uma bola de fogo. No céu, uma onda de choque que destruiu mais de 2.000 quilômetros quadrados de floresta, derrubando 80 milhões de árvores como se fossem palitos de fósforo.
E o mais impressionante, não deixou cratera. A explosão ocorreu no ar pouco antes do impacto. Os paralelos eram impossíveis de ignorar. Tal el-Hammam parecia ter sido palco de um fenômeno semelhante. Um evento de explosão aérea causado por um asteroide ou cometa que teria explodido antes de atingir o solo. A onda de choque gerada por esse impacto teria incinerado a cidade em segundos, queimando tudo em sua trajetória com temperaturas superiores ao ponto de fusão de metais. Foi então que entraram em cena geólogos e especialistas em impactos atmosféricos. Uma equipe liderada pelo físico James Kennett, da Universidade da Califórnia, analisou o solo da região e encontrou microesférulas de sílica e metais derretidos, características típicas de impactos cósmicos. Também encontraram fragmentos de quartzo, com padrões de choque, formados apenas sob pressões extremas, como as geradas por explosões de alta energia. A investigação revelou ainda traços de platina, irídio e níquel, elementos raros na crosta terrestre, mas comuns em meteoritos. Essa combinação reforçava a hipótese de que a destruição de Tal el-Hammam não foi causada por atividade humana, mas por algo vindo do espaço. Ao cruzar os dados arqueológicos com os resultados de datação por radiocarbono, uma coincidência impressionante surgiu. O evento teria ocorrido por volta de 1650 a.C., uma época que, segundo estudiosos das Escrituras, coincide com o período de vida de Abraão. A conexão com o relato bíblico de Sodoma e Gomorra tornou-se inevitável. O livro de Gênesis descreve uma cidade próspera, marcada por decadência moral, que foi destruída por fogo e enxofre que caíram do céu. A descrição, que por séculos foi lida como alegórica ou mitológica, agora parecia ganhar contornos concretos e geofísicos. O que antes era visto como sobrenatural poderia ter sido um fenômeno astronômico de proporções épicas, e os detalhes coincidiam de forma quase assustadora. A destruição repentina, o abandono do local por séculos, a região fértil que se tornou estéril, a presença de cinzas e materiais queimados, a intensidade do calor, a onda de choque, até mesmo o fato de que o impacto teria ocorrido ao norte do Mar Morto, exatamente onde Collins localizou Tal el-Hammam. O próprio James Kennett declarou em entrevista que a quantidade de evidências era extremamente rara e altamente significativa. Segundo ele, esse tipo de padrão só havia sido identificado em locais como Tunguska ou nos limites da cratera de Chicxulub, no México, local da famosa extinção dos dinossauros. Outro especialista envolvido na pesquisa, o geoquímico Ted Bunch, afirmou que os dados não deixam dúvidas sobre a natureza catastrófica do evento e que a melhor explicação disponível é uma explosão aérea causada por um corpo cósmico. O que antes era uma especulação, agora ganhava corpo científico. E o mais impressionante, os textos bíblicos falavam disso com uma precisão surpreendente. Era como se a arqueologia estivesse correndo atrás de uma história que sempre esteve ali, registrada em palavras milenares. Mas nem todos estavam convencidos. Como é de se esperar no campo acadêmico, surgiram críticos. Alguns afirmavam que os dados poderiam ser interpretados de outras formas. Outros pediam mais provas. E havia os que rejeitavam qualquer tentativa de conectar ciência à narrativa bíblica. Mesmo assim, os pesquisadores permaneceram firmes. As escavações continuaram, e cada nova camada revelava ainda mais evidências da violência do evento. Em uma parte do sítio, foram encontrados ossos humanos que apresentavam sinais de estilhaçamento, indicando que as vítimas foram arremessadas a alta velocidade ou expostas a uma pressão repentina.
Em outra, foram descobertos restos de ferramentas fundidas junto a tijolos de adobe, indicando que o calor da explosão foi tão intenso que causou a fusão simultânea de objetos distintos. No solo, em muitos pontos, apresentava características de fuligem e material carbonizado, como se, por um breve momento, o inferno tivesse tocado a terra. Um dado particularmente impactante veio da análise de salinidade do solo. A onda de choque teria levantado material do fundo do Mar Morto, rico em sais e minerais tóxicos, espalhando-os pela região agrícola ao redor da cidade. Isso explicaria por que, após a destruição, a área permaneceu inabitável por quase 1 milênio, um solo envenenado, uma terra amaldiçoada. Tudo parecia convergir para uma conclusão extraordinária. Tal el-Hammam, aquela cidade perdida nas areias do Vale do Jordão, poderia muito bem ser a verdadeira Sodoma. E sua destruição, por mais simbólica que fosse, nos textos bíblicos, pode ter sido o registro histórico de um desastre cósmico real. Essa descoberta não apenas reacende o debate sobre a historicidade das Escrituras, mas também nos confronta com a fragilidade da existência humana. Porque se uma explosão como essa pode ter ocorrido há 3.600 anos, nada impede que algo semelhante aconteça novamente. No próximo capítulo, vamos explorar essa conexão entre fé e ciência. Como a descoberta em Tal el-Hammam está mudando a forma como estudiosos leem os textos sagrados e o que isso significa para o entendimento moderno das Escrituras e da arqueologia bíblica. Evidências bíblicas e científicas se encontram como se duas trilhas paralelas, há milênios separadas, a da fé e a da ciência, estivessem prestes a se cruzar. De um lado, os relatos milenares da Bíblia, passados de geração em geração, muitas vezes considerados apenas como símbolos ou lendas. Do outro, os dados arqueológicos, laboratoriais e geofísicos escavados meticulosamente no solo de Tal el-Hammam. Mas agora, os ecos da narrativa de Gênesis começavam a soar assustadoramente parecidos com os fatos descobertos sob a poeira do deserto. O capítulo 19 de Gênesis narra com detalhes a destruição de Sodoma e Gomorra. A Bíblia descreve que o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. A cidade foi consumida por chamas. Uma destruição repentina e total, deixando apenas desolação. A esposa de Ló, que olhou para trás, foi transformada em uma estátua de sal, e após a destruição, a região se tornou estéril, um vale sem vida, amaldiçoado pela memória do que aconteceu ali. Agora, os arqueólogos estavam diante de um cenário quase idêntico. A chuva de fogo e enxofre mencionada nas Escrituras. Cientificamente, os especialistas acreditam que a explosão sobre Tal el-Hammam liberou temperaturas superiores a 2000 desredenci, incinerando instantaneamente qualquer forma de vida. Fragmentos encontrados no local contêm traços de enxofre e compostos sulfurosos, resultado direto da combustão de materiais orgânicos e minerais em uma atmosfera sobreaquecida. A destruição súbita. Essa foi exatamente a conclusão dos geólogos e arqueólogos. Tudo parou num instante. Não houve sinais de resistência prolongada, como em um cerco. As estruturas não ruíram lentamente, elas foram literalmente arrancadas do chão, esmagadas, pulverizadas. O tipo de impacto só explicável por uma força colossal, como a de um corpo celeste explodindo no ar, tal qual em Tunguska. E quanto à ausência de vida posterior, durante séculos após o evento, ninguém ousou retornar. As evidências arqueológicas mostram que a cidade e sua região foram completamente abandonadas por cerca de 700 anos. Isso não é comum. Em áreas férteis, a reconstrução geralmente ocorre em décadas. Mas não ali.
O solo estava envenenado com sais e produtos químicos trazidos pela explosão e pelas partículas do Mar Morto. Era uma terra morta. A semelhança mais impressionante, no entanto, talvez seja a que menos se fala: o lugar. Tal el-Hammam está exatamente onde a Bíblia situa a planície de Sodoma, ao norte do Mar Morto, no Vale do Jordão, região outrora descrita como fértil e abundante, como o jardim do Senhor. E, de fato, antes da destruição, a cidade era sofisticada. Havia comércio, palácios, muralhas, uma civilização florescente. A arqueologia confirmou isso com cada camada escavada. O arqueólogo Stephen Collins, que liderou as escavações, declarou em entrevistas que jamais esperava encontrar tantas correspondências entre a narrativa bíblica e os achados físicos. Em suas palavras, não se trata de forçar o texto sagrado a se encaixar em uma teoria científica, mas de perceber que a ciência está encontrando exatamente o que foi descrito na Escritura. Mas como isso é possível? Como um texto escrito há mais de 3.000 anos poderia descrever com tanta precisão um evento físico e geológico que apenas agora, com tecnologia moderna, conseguimos entender? Essa é a grande pergunta. Para alguns estudiosos, a resposta está na transmissão oral precisa dos eventos. Um acontecimento tão traumático e marcante quanto a destruição de uma cidade por um fenômeno celeste teria se fixado na memória coletiva do povo antigo. Por gerações, ele teria sido contado, até ser finalmente registrado por escrito. Com o tempo, é natural que os relatos ganhem camadas simbólicas, religiosas e morais, mas a base factual permanece. Para outros, isso vai além. Há quem veja nas Escrituras mais do que memória histórica. Para esses, a correspondência entre Bíblia e arqueologia é uma evidência de inspiração divina, como se o próprio Deus tivesse registrado os fatos de maneira que pudessem ser confirmados muito tempo depois. Independentemente da posição teológica, o que ninguém pode negar é a força das evidências. Até mesmo os céticos foram obrigados a reconsiderar. A revista Nature Scientific Reports, uma das publicações científicas mais respeitadas do mundo, trouxe em 2021 um estudo completo sobre Tal el-Hammam, com análises químicas, físicas e geológicas. A conclusão era clara. A destruição foi causada por um evento de impacto cósmico aéreo, e os danos eram compatíveis com um cenário apocalíptico. Mais ainda, os próprios pesquisadores reconheceram que as descobertas apoiam fortemente a plausibilidade do relato bíblico sobre a destruição de uma cidade por fogo do céu. Foi a primeira vez que uma publicação científica de alto nível fez tal afirmação sobre um evento narrado na Bíblia. Essas evidências também têm implicações profundas para a maneira como lemos os textos antigos. Por séculos, muitos estudiosos viram Gênesis como uma obra literária, rica em simbolismo, mas pobre em fatos históricos. Agora, porém, uma nova geração de arqueólogos e teólogos começa a considerar a possibilidade de que a Bíblia, em vários pontos, seja uma fonte legítima de informações históricas, ainda que envolta em linguagem teológica e moral. A convergência entre ciência e fé, nesse ponto, é inevitável. Não se trata de provar Deus em laboratório, nem de transformar a fé em ciência, mas sim de reconhecer que a história humana, a memória coletiva, os textos sagrados e os dados físicos às vezes caminham juntos, e quando isso acontece, algo extraordinário se revela. O caso de Sodoma, ou melhor, de Tal el-Hammam, é um exemplo vivo disso. A Bíblia dizia que havia fogo do céu. A ciência encontrou evidências de uma explosão aérea. A Bíblia falava de enxofre. Os pesquisadores detectaram compostos sulfurosos. A Escritura descrevia destruição instantânea.
Os geólogos encontraram sinais de colapso abrupto. O texto sagrado dizia que o local foi abandonado. A arqueologia mostrou que ele ficou inabitado por séculos. Coincidência? Para alguns, talvez. Para outros, uma confirmação retumbante de que a fé e a ciência não são rivais, são aliadas na busca pela verdade. No próximo capítulo, mergulharemos nesse embate fascinante entre ceticismo e crença. Vamos acompanhar o impacto dessa descoberta na comunidade acadêmica, os debates acalorados que se seguiram e por que muitos ainda resistem em aceitar que Sodoma, tão mencionada nos púlpitos, possa ter de fato sido encontrada. Ceticismo, críticas e controvérsias. Com o burburinho da descoberta de Tal el-Hammam crescendo pelo mundo arqueológico e teológico, veio também uma onda inevitável de ceticismo. Afinal, em se tratando de uma descoberta que pode abalar paradigmas históricos e religiosos, o consenso é uma raridade. A ciência, por sua natureza, se alimenta do debate, do confronto entre ideias e da revisão constante das evidências. E nesse cenário, o caso de Tal el-Hammam não poderia ser diferente. Desde o momento em que Stephen Collins e sua equipe começaram a divulgar seus achados, especialistas começaram a levantar dúvidas. Alguns arqueólogos renomados questionaram se realmente havia provas suficientes para afirmar que Tal el-Hammam era a lendária Sodoma da Bíblia. Para eles, a localização exata das cidades descritas em Gênesis permanece incerta e a interpretação dos dados pode ser influenciada por um viés de confirmação. Um dos principais pontos de controvérsia reside na cronologia. A datação dos restos encontrados em Tal el-Hammam sugere uma destruição violenta por volta de 1650 a.C., uma época que, embora próxima, não corresponde exatamente ao período em que Abraão teria vivido, segundo algumas linhas tradicionais da Bíblia. Essa discrepância cronológica fez muitos arqueólogos desconfiar da associação direta entre o sítio e Sodoma. Além disso, a região do Mar Morto e seus arredores é repleta de sítios arqueológicos antigos, cada um com características que poderiam encaixar-se na narrativa bíblica. Há estudiosos que preferem apontar para locais alternativos ao sul da Jordânia, ou mesmo na margem ocidental do Mar Morto. Para esses, Tal el-Hammam é apenas mais uma das muitas cidades antigas destruídas por fenômenos naturais, mas sem conexão definitiva com Sodoma. Do ponto de vista geográfico, a descrição bíblica da planície onde Sodoma e Gomorra estariam localizadas é vaga e interpretada de formas diversas. Alguns críticos ressaltam que a topografia do Vale do Jordão não condiz completamente com o relato e que outras características, como a existência de salinas naturais e regiões pantanosas, dificultariam o florescimento das cidades conforme descrito. Porém, esses argumentos não silenciaram os defensores da descoberta. Teólogos e cientistas alinhados com as descobertas de Collins destacam que a arqueologia raramente oferece respostas absolutas e que a interpretação dos dados exige humildade e abertura para múltiplas possibilidades. Eles lembram que, apesar das controvérsias, a evidência física de uma destruição violenta e a localização de Tal el-Hammam são fatores que não podem ser ignorados. No centro desse debate acalorado, destaca-se a voz de especialistas que tentam manter o equilíbrio. O historiador israelense Israel Finkelstein, conhecido por sua postura crítica em relação à literalidade da Bíblia, reconhece que a descoberta é interessante, mas lembra que uma cidade destruída por fogo não é por si só prova suficiente para afirmar que se trata de Sodoma. Do outro lado, o arqueólogo William Dever afirma que não podemos descartar tão facilmente uma correlação tão impressionante entre os achados arqueológicos e os textos bíblicos. Para ele,
A combinação de evidências físicas com relatos históricos antigos merece uma investigação aprofundada, sem o preconceito de aceitar ou rejeitar prematuramente. Há também um aspecto importante a ser considerado: o impacto cultural e religioso que essa descoberta pode provocar. Para comunidades religiosas, admitir que Sodoma foi encontrada pode ser motivo de celebração e reforço da fé. Já para os céticos, pode ser visto como um desafio à visão secular da história antiga, gerando resistências não apenas científicas, mas ideológicas. Entre os teólogos, o debate não é menos intenso. Alguns veem na confirmação arqueológica uma prova da veracidade da Bíblia e um chamado à reflexão sobre as mensagens morais contidas no relato. Outros alertam para o risco de usar a arqueologia para validar a fé de forma simplista, defendendo que a espiritualidade transcende os achados materiais. Mesmo dentro da própria equipe de pesquisa, há cautela. Collins e seus colegas reconhecem que, apesar das evidências, a ciência não fecha portas e que novas descobertas podem mudar o cenário atual. O arqueólogo afirma que a beleza da arqueologia está na constante busca por respostas, mas também na aceitação das dúvidas. Assim, o episódio de Tal el-Hammam virou um campo de batalha intelectual onde ciência, fé, história e arqueologia se entrelaçam. É um lembrete de que, na busca pela verdade, nenhuma teoria está acima do questionamento e que o conhecimento avança justamente por meio desse confronto de ideias. O que torna essa controvérsia ainda mais fascinante é o fato de que ela reflete um dilema maior da humanidade. Como conciliar crenças ancestrais, muitas vezes carregadas de significado espiritual, com as exigências rigorosas do método científico? Talvez essa seja a pergunta mais importante que a história de Sodoma e Gomorra nos deixa hoje. Mas, enquanto o debate continua, as ruínas de Tal el-Hammam permanecem silenciosas, guardando em suas pedras as respostas ainda não encontradas e provocando em todos nós a eterna curiosidade pela origem da verdade. No próximo capítulo, vamos explorar as histórias e tradições que cercam Sodoma e Gomorra e como elas influenciaram a cultura, a religião e a imaginação humana ao longo dos séculos. Afinal, não é só a arqueologia que conta a história, mas também o poder das narrativas que atravessaram o tempo. O impacto dessa descoberta na fé e na história bíblica, quando as ruínas de Tal el-Hammam começaram a ganhar atenção mundial, não foi apenas o meio acadêmico que reagiu. O impacto reverberou profundamente nas esferas da fé, da cultura e da própria percepção da história bíblica. A possível confirmação da existência de Sodoma e Gomorra, cidades antes tidas apenas como símbolos lendários de juízo e decadência, trouxe uma nova dimensão a debates antigos que atravessam milênios. Para muitos cristãos e judeus, essa descoberta não é apenas arqueológica, mas espiritual. Ela toca o âmago da confiança na Bíblia como um registro histórico confiável. Um texto que, além da dimensão moral e teológica, revela fatos que podem ser comprovados. A ideia de que o relato de Gênesis, que durante séculos foi interpretado por muitos como alegórico ou simbólico, possa ter um respaldo arqueológico, é algo que acende uma chama renovada na fé. Muitos líderes religiosos veem Tal el-Hammam como uma confirmação tangível da justiça divina. O relato bíblico sobre a destruição de Sodoma e Gomorra sempre foi uma narrativa forte sobre as consequências do pecado, da imoralidade e da rejeição à vontade de Deus. Saber que há evidências físicas que sugerem uma destruição violenta e súbita como a descrita nas Escrituras, traz um novo peso à mensagem, fazendo com que a fé de muitos se fortaleça e se torne ainda mais concreta.
Por outro lado, a repercussão não se limita apenas ao mundo religioso. No meio acadêmico, o debate sobre a historicidade da Bíblia ganha novo fôlego. Muitos estudiosos veem a descoberta como um convite para revisitar antigos pressupostos, equilibrando a crítica histórica com a possibilidade de que as Escrituras contêm sim registros históricos que merecem ser levados a sério. A arqueologia bíblica, por vezes desacreditada, passa a ocupar um espaço mais respeitado nesse diálogo. Além disso, a descoberta provoca questionamentos profundos sobre a natureza do juízo divino, um tema central tanto para teólogos quanto para filósofos. Se Sodoma e Gomorra realmente existiram e foram destruídas por uma catástrofe violenta, como sugerem os vestígios de Tal el-Hammam, isso levanta reflexões sobre o conceito de justiça, misericórdia e punição. É um tema que toca diretamente na forma como entendemos a intervenção divina na história humana. Em depoimentos emocionados, muitas pessoas relatam como a notícia mexeu com suas crenças pessoais. Para alguns, foi um reencontro com a fé que estavam prestes a perder. Para outros, um momento de dúvida que se transformou em esperança. Uma senhora que frequenta uma igreja em Jerusalém comentou que ver a ciência se aproximando da palavra de Deus é como receber um abraço, um sinal de que não estamos sozinhos na busca pela verdade. Esses relatos mostram que a descoberta ultrapassa os limites das universidades e laboratórios, tornando-se uma ponte entre ciência e espiritualidade, entre passado e presente, entre dúvida e crença. Para muitos fiéis, o arqueólogo Stephen Collins e sua equipe não são apenas pesquisadores, mas testemunhas de uma história que pulsa nas pedras do deserto. Mas nem tudo é consenso, e essa emoção não se traduz em unanimidade. Entre os que permanecem céticos, há um alerta constante para que a fé não se baseie apenas em evidências arqueológicas que podem ser interpretadas de diversas formas. A espiritualidade, argumentam, deve transcender as descobertas materiais, pois ela toca dimensões que a ciência não alcança. Mesmo assim, o impacto cultural da descoberta é inegável. O interesse popular por Sodoma e Gomorra explodiu, trazendo à tona debates que há muito tempo estavam confinados aos círculos acadêmicos. Livros, documentários e debates televisivos começaram a abordar a questão, transformando o que antes era um tema para poucos em assunto de interesse global. No mundo digital, redes sociais se encheram de discussões apaixonadas, com pessoas compartilhando suas interpretações, dúvidas e reflexões. Essa efervescência mostra que a história bíblica, mesmo depois de milhares de anos, ainda possui uma força viva, capaz de tocar corações e provocar questionamentos. E para a comunidade científica, essa descoberta trouxe um convite, o de continuar a busca, de explorar outros sítios arqueológicos com olhar atento, aberto e, acima de tudo, crítico, pois no equilíbrio entre fé e ciência reside a possibilidade de uma compreensão mais profunda da nossa própria história. Quando pensamos no legado que Sodoma e Gomorra podem deixar, não estamos apenas falando de cidades antigas destruídas, mas de um capítulo da história humana que pode transformar a maneira como entendemos o passado, o presente e até o futuro. E com essa reflexão, nos aproximamos do último capítulo, onde vamos mergulhar nas implicações futuras dessa descoberta. Como ela pode influenciar novos estudos arqueológicos, debates religiosos e até a forma como enxergamos o papel da fé na história da humanidade. E se for verdade, o legado de Sodoma e Gomorra. Hoje imagine por um momento que toda a controvérsia, todas as descobertas e debates realmente apontam para uma única verdade inegável. Sodoma e Gomorra, aquelas cidades lendárias destruídas pela ira divina, foram encontradas.
Que Tal el-Hammam e suas ruínas não são apenas vestígios de um passado distante, mas o testemunho físico de uma história que há milênios ressoa na alma humana. O que isso realmente significa para nós hoje? Qual é o legado dessas cidades que simbolizam justiça, pecado, misericórdia e destruição? Esta pergunta é muito mais do que arqueológica. Ela penetra na essência da condição humana e das escolhas morais que definem civilizações. Sodoma e Gomorra sempre foram símbolos da decadência moral extrema, da rejeição aos valores que sustentam a convivência e a dignidade humanas. O relato bíblico não fala apenas de uma destruição física, mas de um colapso ético, uma ruptura com o que torna uma sociedade justa e sustentável. Ao encontrarmos evidências que parecem comprovar essa história, somos convidados a refletir sobre a atualidade desse legado. Em tempos modernos, marcados por crises morais, disputas ideológicas e divisões profundas, as lições de Sodoma e Gomorra ganham nova urgência. O que aquelas cidades representam para nós hoje? São apenas histórias antigas ou espelhos para nossa própria realidade? A justiça divina, tema central da narrativa, nos desafia a pensar no equilíbrio entre punição e misericórdia. A figura de Ló, que foi poupado por sua retidão, lembra que mesmo em meio ao caos, a esperança e a graça podem prevalecer. É um convite para valorizarmos os princípios éticos que salvam, para resistirmos às pressões que conduzem à corrupção e ao desrespeito pela vida. Mas há algo ainda mais profundo. A destruição final das cidades é um lembrete severo de que as ações têm consequências. Na história de Sodoma e Gomorra não há espaço para a impunidade diante da injustiça. Este legado questiona a forma como lidamos com a imoralidade, a injustiça social e o abandono dos valores essenciais. Ele nos força a olhar para dentro, para nossos próprios comportamentos e escolhas coletivas. Se Tal el-Hammam é realmente Sodoma, então temos diante de nós não apenas ruínas, mas um espelho histórico que desafia nossa compreensão sobre a justiça, a moralidade e a fé. É como se o passado sussurrasse para o presente, dizendo que as lições da antiguidade ainda têm voz e urgência. Ao fechar este vídeo, o convite é simples, mas profundo. Reflita sobre o legado de Sodoma e Gomorra em sua própria vida e no mundo ao seu redor. Pense em como as escolhas feitas hoje moldam o amanhã e em como a história, mesmo milenar, pode ser uma bússola para o futuro. A busca por Sodoma e Gomorra nos lembra que a verdade, quando descoberta, tem o poder de transformar não apenas o conhecimento, mas também o coração, e que talvez, dentro dessas ruínas esquecidas, esteja uma mensagem eterna, um chamado para que a humanidade escolha o caminho da justiça, da misericórdia e da esperança.